Glória a Deus, amados. Vocês repararam que nesse mês de dezembro se fala muito sobre o espírito natalino. Ou um dia por ano se fala sobre o verdadeiro espírito cristão. Será que isso serve para nós? Será que nós temos alguma coisa a ver com isso? Porque o verdadeiro cristão são todos os dias. Quer dizer que nesse mês se espalham milhares e milhares de mensagens sobre tanta papagaiada. Feliz Natal, próspero Ano Novo, boas festas. É a coisa mais ridícula que eu já vi. Quer dizer, antes de eu me converter, eu também estava nesse ridículo. Né? Tudo bem. Mas, para nós, hoje, isso é uma coisa que não tem sentido. Quantas pessoas que estão aqui? Mas vamos aproveitar, vamos viajar. Tudo bem, não estou falando nada contra isso, que nós não possamos viajar, porque neste mês nós temos alguns dias, muitos, né? Tem alguns dias de folga por causa do... Se fala recessão, como é que é o negócio? Recesso. Então, a partir do dia 20, ou sei lá o quê, até o dia 1, até o dia 2 do ano seguinte, há uma folga. E quer dizer que a pessoa não pode viajar? Lógico que pode. Mas vamos entender muitas coisas que estão acontecendo esse mês. E que muitos estão atentos só pelo fato que vão tirar folga. Que vão poder viajar e vão poder... ou se esbaldar. Faz tempo que eu não ouço esse termo, se esbaldar. Amém. Mas vamos nos focar qual é o nosso espírito para cada dia do ano, para cada dia das nossas vidas, a partir do momento em que as nossas vidas estão em Cristo, a partir do momento em que estamos na verdade, Cristo, a verdade que nos liberta e nos faz nascer de novo para sermos novas criaturas. Este mês de dezembro foi disparado um gatilho para a volta de Jesus, de abreviar os tempos. E eu tenho falado sobre esses gatilhos, e eu vou continuar falando, porque existem alguns gatilhos que disparam e que você faz disparar para apressar a volta de Jesus e, de fato, para manifestar o verdadeiro evangelho ou o verdadeiro espírito cristão. Nós sabemos muito bem que, não sei se você sabe, eu creio que sim, no dia 6 de dezembro foi disparado um tremendo gatilho. Quando houve a declaração e a oficialização, vamos dizer assim, por Washington, capital dos Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, que Jerusalém foi considerada de fato a capital de Israel. Foi assinado um documento. Ele assinou e mostrou para o mundo inteiro. E deu a ordem para mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Ali foi disparado um gatilho para se cumprir a palavra de Deus. Porque a partir dali houve uma polvorosa, uma efervescência das nações. E agora no dia 21 de dezembro, que foi quinta-feira foi dia 21, né? Houve uma reunião da ONU e 128 nações votaram contra isso, contra essa decisão norte-americana. 128 nações. Também como um gatilho de Deus, que foi disparado no dia 6, que estava se cumprindo, em que todas as nações
se levantariam contra Jerusalém, que Jerusalém seria um copo de tontear a todos os povos, e que seria uma pedra pesada a todos os povos. E, de fato, começou a se tornar, como já era, mas agora muito mais pesada, essa pedra, todos os povos. E aqueles que se levantassem contra, que erguessem Jerusalém contra ela, seria despedaçado. Presta atenção nisso. Vamos prestar atenção nesses gatilhos. É o seguinte, o Brasil se posicionou contra. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que estão trazendo para a nação brasileira de maldição? Por se levantar contra a nação de Deus. E dali veio o Messias. A salvação veio pelos judeus. A primeira igreja foi composta de judeus. Até o ano 60, eu posso dizer sem medo de errar, a igreja toda era composta de judeus. Por isso que Jesus já havia dito à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Por meio dele chegou até nós. E o Brasil se posicionou contra Israel. Então veja bem, 128 nações contra 9 a favor da resolução do presidente Trump. 9. Só que o Brasil não estava entre as 9. Gostaria que tivesse, nós gostaríamos que tivesse, a favor de Jerusalém. Mas se posicionou contra. E algumas abstenções, ou 18 abstenções, quer dizer, estou em cima do muro, não sou a favor nem contra. Isso também não quer dizer nada. Ou é ou não é, certo? E isso também para se cumprir a palavra, e nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Olha quantas coisas estão acontecendo no mês de dezembro. Então nós estamos vendo diante dos nossos olhos que o tempo está cumprido. E teve uma coisa que marcou o início da igreja que deveria estar valendo para nós e ser o nosso foco, que é um gatilho para a volta de Jesus. Veja bem uma coisa, teve um homem, o profeta João Batista, que preparou o início do ministério de Jesus, preparou o caminho para ele. E a maneira como ele preparou o caminho, ou aplainou o caminho, a palavra fala, eu enviarei meu servo adiante do Senhor, que foi João Batista, que aplainará, preparará o caminho. E de fato, ele preparou como? Batizando nas águas, o batismo do arrependimento, que significava preparar o coração das pessoas para entender o evangelho que Jesus pregaria, o evangelho do reino. E todos aqueles que foram batizados acabaram entendendo. E aqueles que não quiseram, não entenderam. Ou a maioria não entendeu. Então ele falava sobre arrependimento, ele arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo de vós. E todos aqueles que iam e se inclinavam a isso eram batizados nas águas, para que Jesus começasse a pregar. Há algo que precisa ser um foco para nós, que prepara a volta de Jesus, porque quem prepara a volta de Jesus é uma igreja profética e que entende os princípios do que começou a ser manifesto lá pela igreja primitiva. Agora, nesses dias ou nesse tempo, muitos, uma grande multidão se descarrilhou desse trilho, que é o foco central. E o foco central da igreja principal é servir. Foi isso que começou a ser pregado quando começou a igreja. Mas vamos lá, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Amados, que você seja um propagador do que você vai ouvir aqui. Porque se nós não falarmos e não vivermos isso, de modo nenhum nós podemos fazer parte daqueles que preparam a volta de Jesus. Já que a palavra fala que nós precisamos desejar ardentemente a volta dele. Amém.
Jesus começou a pregar, abriu a boca e começou a falar. O tempo está cumprido. Uau, está direitinho igual. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que ele disse? O tempo está cumprido. A partir do dia 6 de dezembro, cada um de nós podemos falar, o tempo está cumprido. Arrependei-vos. E a partir do momento que ele disse isso, durou 3 anos o ministério dele, ou 3 anos e meio. 3 anos. Eu não estou afirmando nada, mas pode ser que daqui 3 anos Jesus volte, porque o tempo está cumprido. O gatilho foi disparado, esse foi o maior gatilho de Deus, que foi disparado para a volta dele. Jerusalém, o centro das atenções mundiais. As nações se levantaram contra, veementemente contra. Então o gatilho foi disparado. Isso não é ruim, é ótimo. Mas o que nós precisamos fazer então, diante desse dito tempo está cumprido? Nos alinharmos e fazermos desesperadamente aquilo que fomos chamados para fazer. Servir. Será que cada um tem essa meta, esse foco, esse desejo e essa compaixão para servir? Porque aqueles que não servem ficarão divididos ou separados dos que servem. E quando a palavra fala lá em Malaquias 3:18, e haverá a diferença novamente daqueles que servem, daqueles que não servem. E o que significa aqueles que servem? Colocar a sua vida à disposição para servir. Toda a sua vida à disposição para servir. Foi isso que Jesus veio fazer e foi isso que ele veio pregar. Este é o evangelho do reino, servir. Não adianta, se nós não servirmos, não teremos o status de primogenitura. João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não serve a Deus. Ou, aquele que não ama, não conhece a Deus. E não conhecer a Deus é aquele que não serve a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que forte isso. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não tem acesso para conhecer a Deus. E amar a Deus é servir. Servir com a sua vida, ou seja, entregar a sua vida ao propósito, ao serviço de Deus. De servir ao próximo. Servir o irmão. Servir a viúva, o necessitado, o órfão, servir todos aqueles que precisam, servir aqueles que não conhecem ainda o evangelho, servir o vizinho, servir a sua nação, servir a sua igreja, servir no seu ministério. Mas esse servir é uma entrega. Não é você começar a querer, por exemplo, ser seletivo. O fulano eu não vou servir, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo outro. Isso é ser seletivo. Então ele não entregou a sua vida a servir. Servir é se despojar mesmo. Eu vou servir, eu entrego a minha vida aos propósitos de Deus. Esse, de fato, poderá dizer que conhece a Deus. Amados, nós estamos vivendo dias importantíssimos, nós estamos vivendo no tempo, o melhor tempo, o tempo mais importante, é isso que eu quero dizer, o tempo mais importante da história da humanidade. Desde que Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, a partir dali nós estamos vivendo o tempo mais preciso, mais importante de toda a história.
Grave isso no seu coração. O tempo que você precisa abraçar de corpo e alma e espírito para poder ver a Deus. Para poder estar de pé diante do Filho do Homem. Em extrema vigilância. Extrema vigilância é se entregar mesmo ao propósito e começar a caminhar nesse trilho e não se descarrilhar mais. Uau! Voltar à origem, ao princípio. Agora que estão falando sobre isso, nós estamos falando há 14 anos atrás, desde que a visão foi dada sobre reforma espiritual, tem sido pregado isso. Será que todos estão vivendo isso? De voltar aos princípios lá da igreja primitiva. Quais foram os princípios da igreja primitiva? Vamos lá, como começou exatamente a igreja, Atos 2, 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E havia temor em todos aqueles que criam, e havia maravilhas realizadas pelas mãos dos apóstolos. Olha que coisa tremenda. E era comum em tudo aquilo que tinha, era comum para eles, e eles vendiam suas propriedades, os bens, e davam àqueles que precisavam, segundo a necessidade de cada um. Vai vendo como começou a igreja. E unanimemente perseveravam todos os dias no templo, nas casas, partiam pão com alegria e singeleza de coração. Uau! E louvando a Deus, caíam na graça de todos. E Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Amém? Vocês leram lá, tudo bem. Então vocês estão vendo que está certo o que eu estou falando. Amados, esse foi o princípio da igreja. Isto é voltar ao princípio, à origem. Nós exercermos este nosso mandato de servir de fato como eles serviam, como eles se entregavam a isso e não mediam, não ficavam sendo seletivos. Eu não vou vender isso porque é que ele precisa. Não, eles vendiam as propriedades e os bens. Amados, eu sei que é um espírito que operava, é o poder do Espírito Santo, podia operar livremente na vida deles, e eles entendiam, eles compreendiam, porque podiam ouvir a voz de Deus, porque estavam dentro dos propósitos desses verdadeiros princípios. Então, lógico que iam ouvir a voz de Deus, porque se você começar a praticar isso, se cada um de nós começarmos a andar nesse trilho, nós vamos ouvir nitidamente a voz de Deus, e nós vamos entender tudo aquilo que Ele quer. Nós vamos poder ouvir o Senhor dizer, faça isso, ou faça aquilo, ou não faça aquilo, não faça aquilo outro. Nós vamos ouvir com clareza, porque nós vamos estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Impressionante isso. Que esse foi o foco, esse foi a tônica da igreja. Esse foi o ponto fundamental da igreja, amados. Que nós precisamos estar lá. Seja você um propagador de fato em nome do Senhor Jesus. Não arrede o pé disso, porque você vai ver o que é o poder de Deus quando você está cumprindo os propósitos de Deus, amém? Uma das coisas fundamentais que Jesus falou, que é sobre isso que estamos falando, por isso que isso é o foco, é o servir mesmo. Jesus disse assim, quando eles queriam disputar quem vai se assentar à esquerda, quem vai se assentar à direita, e Jesus disse lá em Mateus 20, a partir do 25, olha, os governadores dos gentios os dominam. E as autoridades exercem poder sobre eles. No entanto, convosco não será assim. Aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos. Mas ele vai mais além. E aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Nossa, o que Jesus está falando, amados? Ele fala de uma coisa, quando ele diz,
Quando ele vai mais profundo ainda, aquele que quiser ser primeiro, seja o escravo de todos. Sirva, realmente se entregue a servir com tudo que você é, com tudo que você tem e com todos os dons que recebe do Senhor. Com tudo. É isso que ele está dizendo. E quando ele fala primeiro, ele está falando uma coisa chamada primogenitura. O que significa isso? Lá, mesmo nos tempos de Jesus, o filho primogênito era o que tinha direito à herança. Era o que tinha direito a tudo do seu pai. O primeiro filho. Somente o primeiro filho. Agora, quando ele fala de ser primeiro, ele está falando de ser primogênito. Primogênito é aquele que de fato gera fruto para Deus quando ele serve da maneira como Jesus está falando. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, isto é muito sério e venha comigo aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 23, olha o que diz a palavra. Quem vai reinar com Jesus? Pronto, matando a charada. Quem é que vai reinar com Jesus? É esse povo aqui. A Universal Assembleia, igreja. Quem que é a igreja? Igreja dos? Essa é a igreja. Dos que servem. Esta é a igreja, mano. Está aqui na palavra. Está aqui, eu estou falando que está aqui, pura e simplesmente. O que está escrito no livro, o que está escrito para reinar com o Senhor, é a igreja dos primogênitos, dos que servem. Só eles. Ou só nós, vamos dizer. Nós é que entendemos isso. E que somos primeiros, e que servimos. De fato, nós vamos reinar. E nós vamos estar inscritos neste livro dos que vão reinar. Igreja dos primeiros. A igreja verdadeira é a igreja dos que servem, não dos que não servem. Não dos que servem só a si mesmos. Porque antes, no passado, nós servíamos só a nós mesmos. Não é verdade? Agora, hoje, quantos são aqueles que de fato servem, se entregam a servir os outros? A não medir sacrifícios, porque Jesus não mediu sacrifício. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Esse é o gatilho que prepara de fato a volta de Jesus, no servir. Eu quero ser dessa igreja, eu quero ser da igreja verdadeira. Amém, amados? Amém. Aleluia! Você acordou? Acordou ou não? Glória a Deus, aleluia. Por isso essa musical é tremenda, hein? Eu gostei muito. Porque precisa impactar. Se não impactar, aquela história, a palavra precisa ferver no seu coração. Precisa ser como chama. Porque quantos cultos que você ministra e realmente vem o poder de Deus, a presença de Deus, a manifestação do toque de Deus no coração de cada um, mas quando saímos depois do culto, parece que não aconteceu nada. A vida volta ao normal. Nós não somos daqueles que vivem uma vida normal. Ou vivemos anormalmente, ou não. Porque a vida do verdadeiro cristão é uma vida de anormalidade, que é acima disso, sobrenatural. Mas parece que a palavra ferve só aqui, quando saímos daqui, nós estamos falando de tanta coisa, mas não falamos da palavra, não comentamos do que Deus está falando, comentamos só as nossas coisas, do que está acontecendo. Lá o carro novo, porque não sei o que, olha aquele carro, olha aquela Ferrari, olha o futebol, olha não sei o que, olha aquele lá, aquele outro, olha a novela, não sei do que, mas não estamos falando da palavra, amados. Aquilo se tornou só chama aqui, depois parece que veio uma água do mundo e apagou tudo. E a pessoa só vai se lembrar enquanto estiver aqui. Quantas pessoas eu pergunto que foi ministrado no domingo? O, A, I, A, O, A. É, O, A.
I, O, A, mais, O, I, U. Falei, pode parar. Pode parar. Entrou aqui e saiu por aqui. Pode parar. Eu falo isso. Porque é verdade. Meu Deus, o meu coração ferve quando Deus me revela algo na palavra. Nossa, eu preciso falar isso. O que você recebe no interior da casa de zeio aos telhados. Nossa, eles precisam saber o que Deus está falando aqui. Meu Deus. E aí tem aquela história verídica do pastor que veio pregar num determinado domingo e levou o seu aparelho de barbear e o espuminha lá, como chama aquilo? Creme de barbear. Levou o creme de barbear, colocou no púlpito, pegou o negócio lá, o pincel, o espelho. Fez a barba. Levou uma aguinha, uma loção pós-barba. Sério, aconteceu isso. Falou, igreja, paz do Senhor, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre vós. E boa noite. E saiu. Essa foi a pregação. A igreja ficou doida. Foi um comentário. O que ele quis dizer com aquilo? O que foi aquilo? Qual a mensagem que ele quis falar? Olha, ele fez isso e saiu falando para todo mundo. Olha, o pastor ficou louco. Ele foi louco, ele precisa ser internado. Assim como queriam fazer com Jesus, a família de Jesus queria interná-lo. Queriam amarrá-lo numa camisa de força, nem sei se tinha naquela época. Ele ficou fora de si, vamos lá buscá-lo. Isso aconteceu, está lá em Marcos capítulo 3. Vamos lá, Jesus ficou louco. Então, com certeza, e falaram isso mesmo, o pastor ficou louco, ele está endemoniado. Está endemoniado, o demônio pegou ele. Falaram a semana inteira, todo mundo, a cidade inteira ficou sabendo. Sério, uma cidade, eu não sei qual foi. Aí chegou no próximo domingo, veio uma multidão. Encheu, tinha gente nas escadas, fora da porta, não cabia mais gente, tinha uma multidão, gente. Ele foi pregar. A primeira coisa que ele falou: quantas mensagens poderosas vocês não ouviram a respeito de Cristo? E não aconteceu o que está acontecendo hoje. E não aconteceu o que aconteceu durante a semana, desde domingo para cá. Não aconteceu. Onde eu ia, me paravam para perguntar o que estava acontecendo. A cidade inteira ficou sabendo. Mas nunca foi desta forma quando vocês ouviam a palavra. Não veio essa multidão para ver o que estava acontecendo. Ninguém falou nada da palavra. Ninguém falava nada. Não houve o que houve agora. Ninguém ficou sabendo de muitas mensagens que foram ministradas. Deus! Moral da história. Deveria ser assim. Em cada palavra do Evangelho, porque isso não é da terra, é do céu. E ninguém praticou. Foram só ouvintes e ficavam pensando na hora do almoço, ou na hora da janta, ou na pizza, não sei o quê, e saíam daqui como se nada tivesse acontecido. Meu Deus! O que eu preciso fazer? Será que eu preciso trazer um aparelho de barba? Outra coisa? Preciso vir aqui e brincar de amarelinha. Assim. Boa noite, tal, terminou o culto. Amados, ele foi muito inteligente, foi muito sábio. A partir dali, muita gente mudou. Muita gente começou a pôr o coração na palavra, naquilo que ouviam. Meu Deus! Lucas capítulo 8, olha o que acontecia no tempo de Jesus com relação a servir.
Lucas 8, versículo 3, as mulheres importantes da socialite da época, Joana, mulher do procurador de Herodes, Maria Madalena, que tinha sido liberta de 7 espíritos imundos, aquela mulher era uma mulher bem abastada, muita gente não fala isso, mas era uma mulher importante da alta sociedade da época, e a Susana, e muitas que serviam a Jesus com os seus bens, porque Jesus pregava nas aldeias, nas cidades, ele entrava em muitos lugares, em todos os lugares lá de Israel e fora de Israel, ele foi pregar a palavra do reino de Deus, porque ele tinha que fazer isso. E ele não cessou de fazer isso até que chega em Jerusalém, que foi o último lugar que ele foi para ir para a cruz. Mas diz que elas serviam com seus bens. Elas se entregaram, não quiseram nem saber se o marido ia achar ruim ou não. Eu vou fazer, eu vou me entregar, eu vou servir. Amados, se muitas mulheres já tivessem feito isso, os maridos que não se converteram, se converteriam. Porque era esse espírito de poder que ia ser gerado nelas, e elas seriam de fato candeia acesa dentro das suas casas. Vocês podem ter certeza disso. Ou vice-versa. Ou os homens, cujas mulheres ainda não tivessem se convertido, se começassem a servir, vocês podiam ter certeza que todos se converteriam naquela casa, os filhos e todos. E esse seria o exemplo, o espírito que ele estaria gerando. Esse seria a unção que estaria recebendo. Amados, isso é muito verdadeiro. Vamos concluir a história. A verdade, não a história. Lucas capítulo 10, a partir do 25. Aqui está o que Jesus veio fazer e foi o exemplo. Essa semana que passou, hoje é o primeiro dia da semana, deveriam todos nós estarmos trabalhando, né? Primeiro dia da semana. Ontem que foi o feriado, que é o 7º dia. Hoje é o primeiro dia da semana. Mas glória a Deus, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, amém? Então vamos lá. Levantou-se certo doutor da lei e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui tem um gatilho de Deus. Jesus lhe respondeu, bom, todo mundo conhece essa história, mas vamos a fundo. O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes bem, faze isto e viverás. Viverás? Não no sentido de viver só a vida aqui. Viverás eternamente. Amém? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então eu te pergunto, a quem você deve servir? Respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Quem é esse que saiu de Jerusalém? É como uma parábola, e é uma parábola do bom samaritano. Quem é este homem que estava em Jerusalém e desceu de Jerusalém? E foi pego pelos assaltantes. O homem estava na presença de Deus e ele pecou. E quando ele sai da presença de Deus, ele é pego pelo pecado. Porque isso, a intenção já estava no coração. Quando a intenção já está no coração, ele já está pecando. E que ele vai fazer aquilo, a mesma coisa, com relação ao que aconteceu no Éden. Aquilo lá já estava no coração. A execução do fato foi um detalhe. Aquilo já tinha sido gerado. Então ele saiu da presença de Deus, ele foi ferido pelo pecado. Pá! Como tivesse sendo espancado. O pecado traz a ferida. E uma série de consequências e doenças e morte e uma porção de coisas. Então, diz que os assaltantes, Satanás pegou ele. Pá! Ele ficou meio morto. O salário do pecado é a morte. Muito bem.
Vamos na revelação. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Mesmo caminho, caminho do pecado. Sacerdote daquele tempo. Ou muitos religiosos que não servem, mas estão só como religiosos. Saiu da presença de Deus também, o mesmo caminho. E, de igual modo, vendo, passou de largo, não quis saber. Quando você olha o necessitado, aquele que está precisando ouvir a palavra, aquele que está precisando do teu auxílio, aquele que está precisando com que você o sirva, e você passa de largo, no sentido de não dar confiança para isso, ou não se entregar a esse serviço, você estará pecando. Muito bem, de igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Os levitas são aqueles que deveriam estar louvando, adorando a Deus em espírito e em verdade, amém? Então, um dos feitos da adoração é você servir. Ele também olhou, não quis saber não, deixou o homem lá. Não quis servir, não está servindo. Ele está lá fazendo uma aparência, ou tendo uma aparência de que está servindo, mas não está servindo. Amados, o evangelho é sério. É o que Jesus está falando aqui. Mas um samaritano que ia de viagem, Jesus, o próprio Senhor Jesus, se coloca no lugar de um samaritano. Aqueles que os judeus não gostavam, tinham raiva. Eles eram contra os samaritanos, não se davam com os samaritanos, e vice-versa. Então está falando, olha, vocês não me quiseram. Eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me quiseram. Mas todos quantos crerem ou verem que ele é o Messias, será-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Amém? Então tudo bem, eles não quiseram Jesus. Falaram, esse não é o Messias, nós não queremos. Mas, por isso que fala aqui, ele ia de viagem. Jesus esteve aqui de viagem. Nós estamos aqui de viagem. De passagem. Amém, amados? Vamos ver o exemplo. Chegou perto dele, viu, ele se aproximou. Ele não passou longe, como os outros passaram de largo, longe. Não é comigo, deixa que outro faz aqui. Eu tenho algumas coisas para fazer para mim. Eu não tenho tempo. Você já ouviu qual a conversa hoje de muitos? Olha, não estou no tempo, estou na correria. Às vezes eu pergunto, espera um pouquinho, que correria é essa? Você vai correr na São Silvestre? Você está treinando para correr alguma prova? Que correria? Me explica o que é isso. Você está correndo para servir o próximo? Eu estou um monte de coisa para fazer. É isso aqui, ó. Mas ele chegou perto. Viu e moveu-se de compaixão. Quando você se move de compaixão por alguém, você já começa a servir. Porque você vai se doar aquilo. Porque está sendo movido, como aqui fala, de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Para um pouquinho, cadê a apóstola? E cadê a Ana? Está com as crianças, tá bom, então está perdoado. A Ana também? Hã? Tá. Não é chamar atenção mesmo, aqui diante de todos. Não, mas eu não estou dando moleza mais. Estava servindo as crianças? Ana, estava servindo as crianças? Então, sente e ouve a palavra. E aí vai, aproximando-se, atou-lhe as feridas. O que cura as nossas feridas, que são as feridas do pecado? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus remove o nosso pecado. Amém, amados? Ok. Deitando-lhes azeite e vinho. Não, vinho é o sangue, azeite é o poder de Deus. Azeite é a unção do Espírito Santo. Amém?
porque foi movido de compaixão. Então a unção veio sobre ele. E ele pode falar da aliança, ele pode falar de Cristo e servir aquele homem pecador que estava lá, rejeitado, desamparado, marginalizado. Então eu vou servir aquele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários. Então, olha, ele foi embora, ele subiu aos céus, foi assunto aos céus, mas ele deixou 2 denários, deu ao hospedeiro, a igreja, a hospedaria que recebe os feridos. A igreja somos nós aqui, amém? Somos nós juntos, em comunhão, que servimos a Deus, servindo aquele que vem ferido, que o Senhor manda, porque Deus mandou ele lá. Jesus mandou ele para a hospedaria. Eu te mando lá para a hospedaria. E deu recursos para a hospedaria. Deu talentos, unção, deu dons, recursos para a hospedaria. Serve ele. E 2 denários significava trabalho para 2 dias, porque 1 denário era o salário para 1 dia de trabalho. E 2 denários, os recursos e todos os talentos que eu falei aqui, para 2 dias de trabalho. 1000 anos para Deus é como 1 dia. Então, ele falou, eu deixo os recursos, a unção, talentos, para 2 dias. Depois de 2 dias, eu volto. Porque ele diz assim, cuida dele, tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Eu vou voltar, hein? E quando eu voltar, o que você foi além do que você recebeu de recurso e tal, e tal, e tal, eu vou indenizar. Pera! Por isso que o gatilho foi disparado a partir do dia 6 de dezembro, amados. Como se o Senhor estivesse falando assim, eu já estou chegando, hein? Eu estou chegando. E agora vai ser a maior unção de todas, porque é isso que ele fala, que ele dá como indenização. Quando uma pessoa recebe uma indenização, é mais do que o salário. Quem já foi indenizado aqui? Levanta a mão. Eu já fui. Quem já foi? Você não recebeu mais do que o que você ganhava? Porque era indenização, fundo de garantia, todo aquele negócio aqui, eu não vou ficar falando. Mas é muito mais. Ele falou, vai ser muito mais agora o que eu vou dar, a unção que eu vou despejar, o avivamento que eu vou manifestar, porque isso está apontando para a minha chegada. Vai ser muito maior do que tudo que eu deixei. Dê um aplauso a Jesus. Amados, ele mandou a pessoa lá para que ela fosse servida. Quando Deus te dá unção, é para você servir os outros, não é para você servir a si mesmo. Não é para você dizer que é ungido, ou dizer que é o tal, que é o bambambam, que faz de tudo. Não! A unção é para você ser mais humilde ainda. A palavra fala em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que ao humilde, ele dá maior graça. Aos humildes do espírito, são aqueles que servem. São aqueles que não medem esforços para servir e que não ficam falando que estão servindo, que fez isso, aquilo outro. Não! São aqueles lá que estão quietinhos, mas servindo. Por isso que Deus vai levantar nesse tempo os que não são, para confundir os que são. É neste tempo, amados, começa a contar, a partir do dia 6 de dezembro, que Deus vai levantar um povo que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo, que ninguém conhece, mas tem servido a Deus. Então ele fala, eles eu vou levantar, vai ser a maior unção de todas. Porque também fala isso que Jesus está falando na parábola do bom samaritano, sobre Mateus capítulo 20, naqueles que foram chamados para trabalhar na vinha de Deus. E chega na 11ª hora, porque na 12ª Jesus volta. Chega na 11ª hora, que é os trabalhadores da 10ª hora, e o chamam. Fala, o que vocês estão fazendo? Vem trabalhar na vinha. E diz que aqueles receberam mais do que todos. Uau! Mais do que todos. Mais do que todos. Porque eles receberam no pouco tempo de trabalho, porque ali está falando assim, olha, agora, na hora seguinte eu volto.
ele recebeu maior indenização do que todos os outros. Então agora, Deus vai levantar os trabalhadores da 1/10. Você pode ter certeza nisso que eu estou falando, amados. Vai ser o tempo do maior poder. Coisas que você vai ficar como quem sonha, como diz a palavra no Salmo 126. E vão ficar como quem sonham, porque nós vamos ver coisas que nunca vimos. Nós vamos ver recursos que nunca vimos, porque Jesus está falando aqui, eu te indenizarei. E a volta de Jesus significa muitas coisas. Não é que vamos ser arrebatados. Amados, não é assim. Antes vai ter o grande avivamento, que muitos estão falando, apregoando. O grande avivamento vai ser no momento que Jesus estará descendo. Não sei quantos dias vai ser, não sei quanto tempo vai ser, mas vai ser o maior avivamento que já houve na história. Vai ser a indenização do Senhor. Por que ele fala que o pecador trabalha para o justo, para que amontoe e Deus tire dele e dê para o justo, dê para aqueles que são escolhidos, para aqueles que servem, amados, escuta. Tem muitos aí ajuntando, grandes líderes estão ajuntando montanhas, fortunas. Não fala mal deles, não. Não fala mal, não entre nessa, amados. Deixa com Deus. Sabe por quê? Ele trabalha para ele. Muito embora nem saiba, pensa que ele está se servindo com montanhas de dinheiro, montanhas, fortunas, amado. Está saindo até na revista Forbes, que são os maiores milionários. Alô? Você acha que estou falando alguma anedota? Não precisa falar deles, eu não estou falando nome, nada. Mas está lá, sai até na revista Forbes. Os tais como os maiores, como os mais ricos. E sai o nominho deles lá, no meio evangélico. Os mais ricos no meio evangélico. Uau, 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 uau. Eles estão trabalhando para o teu pai. Estão trabalhando para o nosso pai. Não fale mal. Deixa eles trabalharem. Deixa eles ajuntarem. Porque agora, a partir do ano que vem, Deus vai tirar. E vai dar para o justo. Vai dar para os que servem a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Nunca fale mal do teu chefe. Nunca. Oh, glória a Deus. Trabalha para o meu pai. Deixa ele trabalhar à vontade. Trabalha! Oh, pai, o senhor sabe o que faz mesmo, hein, papai amado, aleluia. Eu aprendi isso já de um bom tempo para cá. Não falar mal, não criticar. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está andando fora do trilho, você está descarrilhado. Mas quando você exalta a Deus, Senhor, quantas pessoas você está levantando para trabalhar para ti? Hein? Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que faz, amados. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. Quem abre a porta é Deus. Quem fecha a porta é Deus. Quando Deus fecha uma porta, porque já abriu outra. Se você entendesse isso, mas você entende porque você é inteligente. Amém? Então entenda o que o Senhor está te dizendo nesta manhã. Aleluia. Pai, nós oramos por aqueles que estão viajando. O Senhor os guarde, porque nós sabemos que é um mês terrível. Demônios e demônios são liberados do inferno para atacar, para causar acidentes, para causar contendas, brigas, rixas, confusões. Pai, para causar muitas mortes, roubos, assaltos, estupro, violência, prostituição, adultério, engano. Pai, guarda, Pai. Livra-os do espírito do asfalto, do acidente, do roubo, do sequestro. Papai da glória. Livra-os de serem assaltados, de todo laço, emboscada, artimanha do maligno, papai. Senhor, liberta os imprudentes, os incautos que não estão focados naquilo que o Senhor quer que estejamos focados, papai. Senhor,
Quanta gente está na liberalidade, está entrando no liberalismo em alta escala na igreja, Pai. Mas, Pai, que nós possamos estar apercebidos do gatilho que o Senhor está disparando neste tempo. E que nós possamos servir, nos entregar a isso, Pai. Oh, meu Deus. Servir ao próximo. Como Jesus falou nessa parábola tão maravilhosa, Pai. O Senhor está voltando. Já venceram os 2 denários. Agora é tempo do denário maior. Lamassuri canta, lamassuri. Os trabalhadores dão 10ª hora, Senhor. Oh, Pai, nosso coração esteja entregue a Ti. Nosso coração esteja, de fato, Papai querido, totalmente rendido ao Teu querer, ao Teu efetuar, porque pertence a Ti isso, Jesus. O Rei da Glória, aquele que controla tudo, que nada escapa ao Teu controle. Quando o Senhor age, Pai, não tem inferno que possa nos impedir aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, Senhor. Ó Pai, mostra os trabalhadores da 10ª hora. Papai, vem com a Tua revelação eloquente e poderosa deste tempo, Senhor. Impacta cada um, Senhor, que nosso coração possa estar em chamas pelo avivamento, em chamas pela Tua presença, em chamas pela Tua volta, em chamas para praticar o verdadeiro evangelho, em chamas para Te servir, em chamas para Te adorar, em chamas para Te desejar, em chamas para buscar a Tua face e a Tua presença, em chamas para se prostrar, para sermos os verdadeiros adoradores, Senhor, em chamas para desejarmos ardentemente a Tua volta, Papai. Senhor, levanta as candeias deste tempo, levanta-nos, ó Pai, para esta obra, Santo Espírito de Deus. Elamassurianda na baixa na balabastu, recanta na baixa brocoma de canta, comanda na face anda na baixa. Deus vai dar revelações muito profundas a respeito deste musical. Coisas que ainda vocês não estão percebendo, mas Deus vai revelar e vai impactar muito mais do que impactou, aleluia. Porque vai ser coisas que não vai ter jeito das pessoas não sentirem e não serem tocadas, e tem muito a ver com a relação de servir. Pega esta palavra, Deus vai te levar a este profundo para glorificar o nome dele. Muitos que estarão em sua volta serão tocados. Muita coisa vai mudar no meio dos teus. No meio dos teus, escute. Lamassuri canta. Deus vai dar até sonho com relação a isso, porque eu sei que o coração está bem focado nessas coisas. Você vai entender, você vai ouvir e vai manifestar o que vai ser revelado lá no oculto, vai ser posto na luz sobre os pecados. Lamassuri. Eu quero dizer algo. Toma posse disso em nome de Jesus. Isso vai transpor fronteiras. Transpor fronteiras. Mas guarda isso, ore e busque. Porque vai transpor fronteiras. Não só no Brasil. Não só. Mas em muitos lugares. Receba a palavra. Amados, aplaudam a Jesus Cristo. Porque, veja bem, Deus não precisa de muitos. Deus quer aquele que de fato deu o coração, que de fato colocou a vida à disposição dos propósitos dele. Então, pais, continue incentivando. Pratique ceia lá na nossa casa. Ministre e continue ministrando os nossos filhos, porque eles são os profetas dessa geração. Essa peça é profética, lógico que é. Mas haverá muito mais unção ainda, porque verão o exemplo deles e vão querer seguir o exemplo deles. Deus precisa de exemplos, do verdadeiro testemunho. Amados, às vezes nós alimentamos o liberalismo dentro da nossa casa.
Nós alimentamos com coisas do mundo, em vez de alimentarmos com o poder de Deus. Você precisa estar fervoroso no coração para que a glória de Deus seja impregnada na sua casa. Ministre mesmo. Promova cultos dentro da tua casa. Fala da palavra. Comente a respeito do culto. Diga, começa a mastigar o que você ouviu no culto para os seus filhos. Como a palavra diz, amados, por isso que tem muitos filhos aí se perdendo. Sabe por quê? Porque os pais não estão agindo como fala em Deuteronômio capítulo 6. Falando, se levantando, andando, se deitando. Para os filhos, até que a palavra seja impregnada no espírito dele. Quero ver se ele vai desviar. Amados, façam isso. Façam isso. Ah, mas nunca fiz. Comece a fazer. Ah, eu não fazia. Faça. Faça porque você não tem nada a perder. Você tem muito a ganhar. Muito a ganhar. Em nome de Jesus. Mesmo aos bebezinhos aí, ó. Eu sei que você está ministrando a filhinha aí. Está fazendo ela ouvir louvor. Você não me falou, mas Deus está me falando. Que você está falando da palavra. Que você está ministrando louvores a ela. Porque ela já vai nascer cheia do Espírito Santo. Porque ela foi ministrada, a criança, ela capta muito mais que um adulto, mesmo aquelas que estão no ventre. A palavra diz que é dessas crianças que mamam, que Deus levanta e suscita o perfeito louvor a Ele. Aleluia! Você vai ver quantas crianças vão adorar Deus nesse tempo. Vocês viram Kevin? Aquele menino está sendo impregnado com a unção de Deus pelos seus próprios pais, que se tornaram quebrantados e fervorosos. Eles são exemplos, hein? Porque quando ele ouve a palavra, ele chora. O Gero, ele chora. Você pode olhar, ele está chorando. Porque ele está sendo impactado, ele está absorvendo aquilo no seu espírito. E com certeza ele leva para dentro da sua casa. Por isso que os filhinhos, o menininho lá já está tendo experiência. É assim que precisamos ser, amém, amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba. Começa a mudar a sua maneira de olhar. Deus não é seletivo. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não fez acepção de pessoas, a todos. Que deu o seu melhor, deu o seu filho unigênito. Então deu o seu melhor. Assim como Deus deu, você vai ver a glória de Deus. Com certeza muito mais do que você já tem visto. Não importa, mas eu não vejo o fulano fazer, o ciclano. Não olhe para isso. Faça o que você tem que fazer. Porque às vezes nós ficamos dependendo do que o outro faz. Ah, se o outro fizer, eu não vou fazer. Ah, o outro não. Esqueça isso. A salvação individual, assim como a primogenitura. Quando Deus começar a te exaltar, muitos vão ver e muitos vão querer seguir o exemplo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba, o teu negócio é com Deus. Com o poder de Deus. O teu negócio é com Deus. O teu negócio é com Deus. Você viu que a emergência, o sentido de urgência que o Senhor está dando para nós. Amém, amados? É isso aí, continua. Você é um profeta dessa geração. Profeta dessa geração. Saiba disso. E não deixe o inimigo lançar louro sobre você. Olha, legal, hein? É isso mesmo, olha como você é um jeito. O negócio é com Cristo, amados. Quem te levanta é Ele. Continua. Não queira receber louros, elogios, assim como Jesus não quis. Quando quiseram levantá-lo como rei, ele foi embora de lá e atravessou o mar de Cafarnaum, de Tiberíades. E não quis ficar lá para receber glórias de homem. O negócio é com o poder de Deus. Receba, Paulinho, receba. Chegou o teu tempo. Não perca tempo então e abraça esse tempo. Não deixe ele passar da sua vida, porque muitos já deixaram passar e não tem mais jeito. Mas como vocês têm, receba em nome de Jesus.
Receba em nome de Jesus. Não deixa passar esse tempo. Comece a se alimentar da palavra, do poder de Deus. Comece a buscar o Senhor. Mesmo este é o tempo, buscá-lo. Busque-o enquanto ele estiver perto. Aleluia. Se aproxime enquanto for tempo. E agora é o tempo. Clamai enquanto ele pode ouvir. Amém, amados? Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Tem algum recado aí? Hã? Tem que pôr alguma coisa aí? Eu abençoo você. Eu os convido para ir ver a peça lá. Que dia? Ela vai ver, pode ser dia 31, né? Hã? Jesus vai viajar? O que representou Jesus? O ator vai. Não é que Jesus vai. O ator. O que representou. E esse Jesus é forte, gente. Aleluia! Ele come muita picanha. Para de comer pão e picanha, menino. Hã? Não come mais pão, gostei. Segui este exemplo desse Jesus aqui. Que a farinha de trigo está contaminada, está cheia de coisa estranha. Amém? Te abençoe. Vamos viajar na bênção, mas que cartas. Nossa, não tem uma carta, nem a minha, mas eu vou pôr.